estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho em casa, prestando atenção quando saem à rua, lavando sempre as mãos, usando máscara? Então, tá bom, vamos para a nossa aula número 20 de História. Eu sou a professora Adriana Gabardo. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar destes materiais: o caderno folha para registro, lápis escrever e colorido, folha de atividade, borracha e apontador. Eu vou deixar um tempinho para vocês arrumarem um lugar confortável e seguro para fazer as atividades de hoje. Tudo pronto? Tudo arrumado? Então vamos registrar a nossa aula de hoje. Coloque a data do dia de hoje, aula número 20 e o nosso tema: Formas de exploração econômica à mineração. Um tempo para vocês registrarem.
vamos revisar a nossa aula anterior? Então, nós estudamos que existem muitos brasileiros de ascendência africana. Muitos de seus professores, de seus colegas, né, dos profissionais que trabalham com vocês, também têm ascendência africana. Praticamente 50% da população brasileira é descendente afro. E a contribuição africana foi muito significativa para a cultura brasileira. Ao vir para o Brasil, mesmo forçados, os africanos trouxeram suas técnicas que acabaram contribuindo com o desenvolvimento do país. Nós vimos na aula anterior que muitas técnicas foram desenvolvidas na África e foram trazidas pelos africanos aqui no período da escravização. E que essas técnicas auxiliaram também, não só na metalurgia, como também na agricultura. Então, o que nós reconhecemos hoje de uma afrodescendência vem muito da resistência cultural, a contribuição cultural dos africanos na nossa cultura, como, por exemplo, a dança, samba de roda, que trata-se de uma variante do samba com raízes africanas e que reúne diversas músicas, poesias e dança. A canjica e o mungunzá, doce e salgado. A capoeira, na música, os instrumentos musicais como o reco-reco, o berimbau e na religiosidade, as religiões de matriz africana. Agora, vamos continuar tratando da colonização portuguesa. E o que é esse colonizar? Nesse período da história, colonizar significava pegar um território e extrair dele o máximo de riquezas possíveis. Então, não é que o nosso país produzia suas riquezas e o que era produzido era investido aqui no nosso país. Todas as riquezas eram levadas para Portugal. Nós éramos propriedade de Portugal, nós éramos colônia de Portugal. E dessa forma, uma das formas de exploração dessa riqueza foi a mineração. Mas eu vou trazer primeiro uma imagem atual para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. O que será que aconteceu? O que aconteceu com essas casas? Você já ouviu falar do rompimento da barragem de rejeitos de uma mineradora? Então, o que aconteceu em Mariana? O rompimento da barragem de rejeitos de uma mineradora causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais. E além do desastre da tragédia que foi para os moradores, então muitas vidas foram perdidas, o desastre ambiental, o ecológico desse acontecimento foi muito grande. Então, a mineração, ela é uma forma de extração de riqueza, mas que prejudica muito o meio ambiente. Primeiros anos de colonização de Portugal, os portugueses não viram os sinais de ouro, porque eles entraram em contato com os povos tupinambás e perguntavam para eles se tinham desse metal dourado. E os tupinambás desconheciam. Os povos originários brasileiros, eles utilizavam normalmente sementes, penas de animais para se adornar, não utilizavam metais. Isso fez com que os portugueses não se interessassem primeiro com a colonização do Brasil, porque mais lucrativo era para eles ainda o comércio com as Índias. E a colonização do Brasil ficou por um tempinho depois. Então, quando os portugueses começaram a explorar economicamente o Brasil, eles começaram pelo pau-brasil, pela extração de uma madeira de uma árvore de cor vermelha aqui no nosso litoral. Então, essas são algumas das formas de exploração que os portugueses tiveram aqui na colônia brasileira. Então, eles fizeram a plantação de cana-de-açúcar, a mineração, o café, o plantio do café, a pecuária com a criação de gado e a exploração do cacau. E até hoje, muitos desses mercados são abastecidos com o nosso produto. Para iniciar a exploração de minerais, os portugueses resolveram montar as bandeiras. O que eram? Eram grupos liderados por portugueses nobres que iam desbravando o território brasileiro atrás de sinais de ouro, pedras preciosas. Eles eram chamados bandeirantes e eles tinham várias funções, como, por exemplo, capturar
africanos escravizados fugitivos, capturar indígenas que eles iam encontrando, aumentar o território brasileiro. Lembram dos tratados de Tordesilhas? Então, o nosso mapa do Brasil pertencente a Portugal era uma faixa de terra estreita. E uma forma de Portugal ir conquistando um espaço maior do nosso território foi através dos bandeirantes. Então, eles organizavam essas expedições. Essas expedições tiveram as suas rotas bem definidas. Por quê? Porque eles iam seguindo, olhem aqui nesse mapa, junto comigo, que eles iam seguindo os cursos normalmente dos rios. Por ser menos perigoso entrar na mata fechada através dos rios, então eles iam em direção às missões jesuíticas para capturar indígenas e para tentar encontrar vestígios de ouro e de pedras preciosas nas águas dos riachos. Então, eu quero que vocês observem assim quantas expedições nós temos. Conseguem observar bem na imagem? Cada cor é uma bandeira que foi realizada. Então, nós temos o Antônio Raposo Tavares de marrom, que vinha aqui para o sul do Brasil, em direção ao Rio Grande do Sul. De Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, essa verde. De Antônio Raposo Tavares, também a vermelha, que ele contornou praticamente toda a região norte do Brasil, né? Foi lá para o Amazonas. Domingos Jorge Velho e de Fernão Dias Paz, que é essa arroxeada aqui. Lembrando você que essa linha verde vertical é a linha do Tratado de Tordesilhas que dividia o nosso território. Então, os bandeirantes encontraram ouro nas regiões onde ficam os atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Muitos vilarejos se formaram com essa busca da mineração. Por quê? Porque quando um bandeirante achava um veio de ouro, eles tinham que comunicar aos oficiais da coroa portuguesa. Então, eles se estabeleciam nessa região e começavam a garimpar. Só que, como eles garimpavam, eles não produziam. Não produziam alimentos, não produziam comércio, não tinham comércio. E aos poucos também, pela vontade de achar o ouro, várias pessoas iam seguindo as bandeiras e se estabelecendo ao redor dos minérios. E assim, muitas cidades dessas regiões foram fundadas. Essa é uma foto do Arraial do Sumidouro de Minas Gerais. Arraial significa aldeia pequena, um povoado pequeno, uma vila. A Quinta do Sumidouro foi muito importante para o desenvolvimento dessa região, porque mesmo chegando ali em 1673, os bandeirantes não encontrando o ouro já à primeira vista, eles tinham a incumbência de estabelecer ali um povoamento. Eles tinham a missão de plantar, de estabelecer cultivo, de criar animais e ali formar uma vila. Onde os bandeirantes acharam ouro foi um pouquinho mais adiante da Quinta do Sumidouro. Foi em Mariana e em Sabará, a atual São João del Rei. Essas cidades foram fundadas e cresceram graças à mineração, através do ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É o ouro extraído da água do rio. Então, o ouro de aluvião era encontrado nos primeiros tempos da mineração, nas margens dos rios e leitos dos riachos. Os mineradores retiravam o ouro com as mãos ou usavam uma bateia, mergulhada nas águas para separar o cascalho e a areia do ouro, que era mais pesado e acabava se depositando no fundo. A bateia, ela parece um prato, só que ele é um prato que no fundo é um pouquinho mais aprofundado no meio, porque assim eles conseguiam girar e fazer com que as pedras menores fossem saindo e só o metal, que era mais pesado, se acumulava ali no fundo. Agora, vamos fazer uma análise de imagem? Vejam a imagem que encontrei sobre a exploração do minério do ouro em Minas Gerais. Eu vou dar um tempinho para vocês observarem tudo o que está acontecendo nessa cena.
Conseguiram observar? Então agora eu quero que você anote o que você observou no seu caderno. Vocês prestaram atenção na paisagem, nas pessoas, como estavam vestidos, quem eram? Então eu vou dar um tempo para você anotar no seu caderno a sua observação. Essa imagem é uma gravura de Johann Moritz Rugendas. Ele é um pintor, é um artista alemão de origem espanhola. E ele veio acompanhando um nobre aqui no Brasil para fazer retratos brasileiros. Essa é a lavagem do ouro de Itacolomi do século XIX. Vocês prestaram atenção o que estava acontecendo nesse riacho? Quantas pessoas estavam em volta do riacho? Vocês prestaram atenção na etnia das pessoas que estavam trabalhando e como elas estavam vestidas? Prestaram atenção na bateia?
Aparece na imagem uma bateia assim. Agora, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês observem quantas bateias vocês conseguem achar nessa imagem. É um desafio. E aí, quantas bateias vocês conseguiram achar? Eu consegui achar só 4. Vocês acharam mais? Então depois vocês me fazem saber. Olha, eu achei uma bateia aqui, outra bateia aqui, nessas duas pessoas que estão segurando ali do lado do rio. Aqui tem mais 2 bateias. Então, quero ver se vocês conseguiram achar outras bateias aqui nessa imagem. Agora, vamos analisar um pouco sobre esta obra. Anote em seu caderno as seguintes informações sobre a obra: nome do autor, data, título e técnica. Depois eu volto com a imagem para vocês responderem.
Agora, vamos registrar as informações sobre a obra. Responderam? Então vamos conferir como ficaram as informações no seu caderno. Nome do autor: Johann Moritz Rugendas. Data: século XIX. Título: Lavagem de Ouro de Itacolomi. E a técnica é a gravura. Um tempinho para vocês corrigirem as informações.
Agora eu quero que vocês observem outras informações dessa mesma obra. Registre no seu caderno. Pessoas de que etnia foram retratadas? Como elas se vestem? Que ferramentas manuseiam? Um tempinho para vocês copiarem. Agora observem a imagem para responder.
Então, agora vamos conferir como ficaram as informações. As pessoas da etnia que foram retratadas são africanos. E como elas se vestem? Vocês podem ter observado bermudas, camisetas, vestidos, lenços e chapéus. E que ferramentas elas manuseiam? As bateias, bacias e sacos feitos com pele, que vocês viram eles carregando algumas pedras, algum material que parecia ser mais pesado. Certo? Agora vamos prestar atenção nesse texto que nós temos aqui que acompanha a obra do Rugendas. Nos locais de mineração, as pessoas não plantavam ou criavam animais, apenas exploravam o ouro. Isso ocasionou um aumento do comércio de produtos como alimentos, ferramentas, gado e escravos, que vinham de outros lugares para abastecer aquela população. E nesse período também, aqui na região sul, no nosso Paraná também, vai aparecer a figura do tropeiro. O tropeiro também vai levar gado, todo esse material para os mineiros ali em Minas Gerais. Então, de acordo com o texto e imagem do Rugendas, qual é a mão de obra adotada nas minas? Vocês conseguiram identificar nesse texto? Que mão de obra nós tínhamos ali na hora da mineração? A mão de obra de escravizados. Muito bem. E de acordo com o texto, quais são os outros fatores que ocasionaram o crescimento da população e o surgimento de novas cidades na região das minas? O que fez as pessoas começaram a fundar cidades? Prestou atenção na aula? Então, os mineradores não plantavam ou criavam animais, apenas exploravam o ouro. Isso fez com que o comércio de produtos e alimentos chegasse até eles, estabelecendo pequenas vilas, e todas as jazidas eram de propriedade do rei, que as distribuíam para exploração. Então, quando os bandeirantes encontravam uma jazida de ouro, era comunicado à coroa, a coroa ia até lá, enviava funcionários e eles faziam a demarcação do terreno e a distribuição desse território para exploração das jazidas de ouro. Só que quem recebia as jazidas de ouro eram pessoas nobres de acordo com o número de escravizados que eles possuíam. Ou seja, só quem tinha mais riquezas é que tinha o direito de explorar as jazidas de ouro. E no nosso Paraná? Nós também tivemos várias cidades aqui fundadas a partir da mineração. Esse mapa é de 1966 e indicam as minas de ouros na região onde hoje fica o nosso Paraná. Nessa outra imagem, a gente pode observar melhor o mapa de localização das principais áreas de mineração. Nesse mapa aqui tem cidade de Paranaguá, que surge a partir da mineração. Aqui nessa região Escritatuba é onde mais tarde vem a ser fundada a nossa cidade de Curitiba, que também nasce a partir da mineração. Então a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo no coração e até a semana que vem.